Olá, eu sou a Júlia Gavilã e essa é a primeira edição do podcast Mais Que Um Filme. Se você não me conhece, eu sou jornalista e crio conteúdo para a internet, especialmente para o YouTube, onde eu falo sobre cinema, focando em gêneros cinematográficos e nas loucas histórias dessa indústria muito louca. A ideia do podcast surgiu primeiro porque eu amo fazer podcasts, e segundo para estender as temáticas abordadas nos vídeos do YouTube. Basicamente eu percebi que os meus roteiros estavam ficando gigantescos e eu acabava retirando muita informação que pode ganhar vida em outro lugar. E esse é o lugar. Nessa primeira edição eu vou falar sobre 3 subgêneros do terror que serviram como inspiração para a construção do slasher. E claro, tem vídeos sobre slasher lá no canal, além de vídeos falando sobre terror como gênero base e também terror psicológico. Uma das coisas mais fascinantes do cinema é a forma como os gêneros sempre criam uma teia de subgêneros que vão ganhando definições com o tempo, além de servir de inspiração para outros subgêneros. Esse é o caso do slasher, que nasceu inspirado por 3 subgêneros: o splatter, o crime e o giallo, cada um com origens diferentes e curiosas. O splatter tem uma origem estética bem antiga no Grand Guignol, um teatro francês inaugurado em 1897, que se especializou em espetáculos de terror com cenas realistas de carnificina. Até hoje, o nome do teatro é usado como um termo geral para terror gráfico e entretenimento amoral, um gênero popular do teatro elisabetano e jacobino. A tragédia macabra, A Duquesa de Malfi, escrita por John Webster em 1612 e 1613, é um ótimo exemplo de entretenimento amoral. Após a Segunda Guerra Mundial, o Grand Guignol perdeu público e fechou as portas em 1962. A administração da época atribuiu o fechamento do teatro em parte por conta dos horrores da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Antes disso, o público acreditava que nada do que acontecia no palco podia ser real, mas aí veio a guerra e eles perceberam que coisas horríveis realmente podem acontecer. O splatter se concentra em representações bem gráficas de sangue e violência. Diferente de outras histórias de terror que lidam com medos mais psicológicos, o subgênero enfatiza o nosso medo da dor física. O splatter está mais focado no espetáculo da violência do que necessariamente em criar uma estrutura narrativa complexa. Até por isso, esse tipo de filme precisa de mais recursos visuais do que apenas do escuro e da precipitação do medo. Portanto, o medo não está em um cômodo escuro, mas na violência explícita. O termo cinema splatter foi cunhado por George A. Romero ao descrever Despertar dos Mortos, lançado em 1978. Apesar dos críticos acharem que esse filme não se enquadra nessa categoria porque ele tem uma crítica social embutida. A primeira aparição gore de uma mutilação realista do corpo humano pode ser atribuída à Intolerância, filme dirigido por D.W. Griffith em 1916. O filme tem algumas sequências que lembram muito Grand Guignol, incluindo cenas bem explícitas de decapitações e perfurações. Diversos filmes do próprio Griffith que foram lançados depois de Intolerância também tinham cenas de carnificina bem explícitas. Por sinal, Intolerância ganhou esse nome porque o cineasta quis explorar o tema em parte como resposta às críticas de O Nascimento de uma Nação, um filme extremamente racista que foi criticado na época por perpetuar estereótipos racistas e glorificá-los. Mas isso fica para outro podcast. Em 1960, o splatter se tornou um subgênero do terror por causa do cineasta Herschel Gordon Lewis, que é conhecido como o pai do gore. Curiosamente, esse também é o título dado para o cineasta italiano Lucio Fulci. Lewis foi um cineasta bastante diversificado, mas foi a sua contribuição ao terror que deixou uma marca no cinema por criar cenas de sangue bem viscerais, algo que os filmes da época raramente faziam de forma tão explícita. Em 1963, ele dirigiu um filme chamado Banquete de Sangue, considerado o primeiro splatter. O filme é bastante importante por suas representações inovadoras de gore em tela. Com a popularidade do splatter na década de 1970, parte do público e da mídia norte-americana começou a reagir negativamente aos filmes por conta do excesso de violência gráfica e também pelas temáticas. Isso colaborou para que eles perdessem popularidade e se tornassem um subgênero de nicho no VHS anos depois. Um caminho que acaba sendo muito comum para o terror quando ele perde popularidade é acrescentar elementos de comédia. No caso do splatter, o gore se tornou um artifício cômico e foram apelidados de splatstick, que é uma comédia física que envolve desmembramento. Por sinal, os splatstick são muito comuns no Japão e fazem muito sucesso. Na década de 2000, uma nova geração de filmes misturava elementos de splatter e slasher, com alguns sendo apelidados de pornografia da tortura. Até por isso, o subgênero ganhou mais espaço no DVD e posteriormente em outros tipos de distribuição doméstica, do que necessariamente em grandes salas de cinema.
Por outro lado, o subgênero crime nasceu no pós-Segunda Guerra Mundial e não teve uma vida muito longa e faz parte de um contexto muito específico. Entre 1959 e 1972, a empresa dinamarquesa Rialto Filme produziu uma série de filmes policiais na Alemanha, criando um subgênero próprio chamado crime, uma abreviação do termo alemão criminal film. Essas histórias eram baseadas em obras do escritor inglês Edgar Wallace, que talvez você conheça como um dos criadores de King Kong ao lado de Merian C. Cooper. A Rialto Filme tinha os direitos exclusivos de quase todos os romances de Wallace, e eles produziram 32 filmes baseados nas obras dele, começando com A Máscara da Morte, uma adaptação do livro The Fellowship of the Frog. Esse filme acabou sendo muito importante por dar início a uma onda de filmes policiais, os crimes. Essa moda durou até o começo da década de 1970, quando a indústria cinematográfica alemã passou por mudanças narrativas significativas. Os filmes crime feitos na década de 1960 tinham elementos distintos que os colocavam como um subgênero próprio, não sendo categorizados simplesmente como os filmes policiais que eram feitos na época. Muitas das histórias de Wallace apresentavam supervilões secretos, excêntricos e misteriosos, um arquétipo que mais tarde se tornaria um marco nos filmes de espionagem feitos na década de 1960. Outra característica desses filmes eram os títulos, que geralmente seguiam 3 modelos. A maioria deles geralmente mencionava diretamente o vilão da história, como no caso de A Máscara da Morte. Outros títulos eram mais especulativos, com palavras como mistério, segredo e enigma, como o Enigma da Orquídea Vermelha de 1962, com Christopher Lee no elenco. Outros títulos comuns sugeriam a localização da história, como o caso de The Gorilla of Soul, filme dirigido por Alfred Vohar em 1968. Vohar é um dos diretores mais importantes dos crimes feitos no período, tendo dirigido 14 filmes que eram conhecidos pelas interpretações exageradas. O diretor austríaco Harald Heyl também foi muito importante para o subgênero ao explorar longos planos panorâmicos e filmagens externas. A título de curiosidade, ele foi morto a punhaladas pela sua terceira esposa, a atriz tcheca Daniela Maris Delis. Como nos livros, as localizações das histórias eram principalmente Londres e arredores, onde os personagens se moviam entre castelos antigos, mansões e casas de campo. Geralmente, esses cenários eram filmados na Alemanha e os atores eram essencialmente o mesmo na maioria dos filmes. Os enredos dessas histórias também são semelhantes, girando em torno do trabalho de um investigador particular ou então de um policial na caça de um vilão mascarado. Diferente dos thrillers, os crimes usam a clássica técnica quem matou para segurar o suspense até o final e só revelar nos últimos momentos. A motivação por trás desses crimes não eram muito elaboradas, ficando mais no clássico campo da vingança, a ganância ou então a caça por um legado. Outro tema repetido em praticamente todos esses filmes é a proteção de uma heroína por parte desse inspetor, algo que geralmente se tornava um romance no final da história. Além de elementos narrativos, os filmes também tinham introduções características, com as sequências dos títulos em colorido, mesmo que um filme fosse em preto e branco. Frequentemente, um assassinato é cometido antes dessa sequência acontecer. Com o tempo, as histórias originais deram espaços para novas tramas que pareciam mais atualizadas, mesmo que elas não fossem tecnicamente tão boas quanto as originais. Foram os filmes crime que serviram de inspiração para o nosso terceiro e último subgênero, o giallo, um termo italiano que deriva de uma série de romances policiais chamados Il Giallo Mondadori, publicados pela Mondadori em 1929. Em italiano, giallo significa amarelo e o nome deriva de uma marca registrada de uma cor que era usada na capa desses livros. Essa série era praticamente de traduções em italiano de livros de mistério escritos por autores britânicos e americanos, entre eles Agatha Christie, Edgar Allan Poe e Edgar Wallace. Por conta da popularidade desses livros, a palavra giallo virou um sinônimo de romance de mistério e se aplica popularmente como um caso misterioso ou não resolvido. Já os filmes gialli se desenvolveram em meados da década de 1960, atingindo seu pico de popularidade durante a década de 70 e perdendo popularidade nas décadas seguintes. Para o público italiano, o giallo passou a se referir a qualquer tipo de mistério envolvendo assassinato ou um thriller de terror, independente da sua origem. Para o público de língua inglesa, que acabou espalhando esse conceito para o resto do mundo, o termo se refere especificamente ao tipo de filme de terror e suspense produzido na Itália. Frequentemente, o subgênero aborda temas psicológicos de loucura, paranoia, alienação e sexualidade. Alguns filmes apresentam elementos sobrenaturais, mas com menos frequência.
O Giallo é caracterizado como um thriller de mistério com terríveis cenas de assassinato, que combina a atmosfera e a antecipação da ficção de suspense com elementos de terror e erotismo. Um arquétipo marcante do subgênero envolve um psicopata misterioso que persegue e mata várias mulheres bonitas, com a identidade sendo revelada apenas no clímax do filme. O Giallo cinematográfico raramente apresenta um policial como protagonista, focando em um forasteiro em um local desconhecido, geralmente uma mulher que acaba se vendo no lugar errado e na hora errada. Frequentemente, essa protagonista testemunha um crime horroroso, mas nenhuma figura de autoridade acredita na sua história, levando a pobrezinha a questionar sua própria sanidade. A própria percepção sobre o evento é ambígua para o público, e isso pode evoluir para alucinação e paranoia delirante. Esse narrador não confiável está presente No Quarto Escuro de Satã, filme de Sérgio Martino lançado em 1972, baseado no conto O Gato Preto, escrito por Edgar Allan Poe em 1843. Por sinal, vítima e assassino mentalmente instáveis são refletidos no estilo exagerado e na falta incomum de foco na narrativa coerente e lógica. Até por isso, as histórias podem apresentar elementos de enredo bizarros ou sem sentido, ignorando completamente o realismo em diálogos, atuação e até na motivação dos personagens. É importante dizer que, por mais que a maioria dos gialli tenham elementos estruturais narrativos básicos, nem todos seguem cada um deles. O que torna um filme um giallo são os tropos temáticos ou o estilo. Entretanto, uma diferença importante entre os giallos dos livros e o giallo dos filmes está no elemento policial, que é retirado para a introdução dos elementos de terror e de todo o sangue do Grand Guignol. Repare como existem ligações entre os três subgêneros e como elementos de cada um foram importantes para a construção do que se tornaria e do que é hoje o slasher. Eu sou Júlia Gavilã e essa é a primeira edição do podcast Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu ando fazendo por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais conteúdo. Até a próxima!